Deixa eu abrir aqui. Bom, hoje, então, essa roda de conversa, né, foi marcada em razão de várias dúvidas dos servidores, e o tema principal aqui é as questões relacionadas à contagem especial decorrente aí do exercício do trabalho em local insalubre, né, e que acaba tendo uma repercussão. Então, o Marcelo Ottoni levantou aqui algumas perguntas, algumas dúvidas dos servidores, colegas, e a ideia inicialmente é o doutor Zailton começar explanando um pouquinho sobre o tema, onde provavelmente ali durante a explicação muitas perguntas vão ser saneadas, e posteriormente a gente vai ler aqui as perguntas que forem encaminhadas e vamos respondê-las, e depois desse momento a gente vai abrindo aí para outras perguntas que surgirem, né, que os colegas tiverem que não tenha sido saneado tanto pela explanação quanto pelas dúvidas que forem encaminhadas aí aos colegas para o Marcelo Ottoni, tá bom? Então, passo a palavra agora para o doutor Zailton e espero que seja bem proveitoso esse nosso encontro, bem proveitoso. Pessoal, só antes do doutor Zailton falar, quem tiver com o microfone ligado, silencia para não criar nenhum ruído e facilitar aqui que todos possam escutar bem. Boa noite, doutora Juliana. Boa noite a todos, Éder, Marcelo, todos que estão presentes. Eu sou José Hilton Diana, sou especialista na área previdenciária. E, de antemão, eu quero agradecer, Éder, o convite de estar aqui falando mais uma vez sobre esse tema que é tão importante, que é a aposentadoria especial. Já queria deixar uma dica para a próxima live, para a gente falar também da aposentadoria da pessoa com deficiência. É uma demanda que tem aumentado muito. As pessoas não têm tido a ideia exata do que é essa aposentadoria. A voz hoje está um pouco ruim ainda, que eu estou saindo de um quadro viral, mas vou me esforçar aqui para tentar ser o mais didático possível, para a gente compreender esse tema e principalmente saber como que a gente vai efetivar aquilo que a gente conquistamos através desse direito à aposentadoria especial e essa contagem diferenciada, que também é chamada de conversão de tempo especial em comum. Juliana, eu tenho autorização para compartilhar? Posso, né? Claro, com certeza. Eu fiz uma apresentação para a gente poder passar sobre o tema, para tentar ser mais didático. Vocês conseguem ver a apresentação, pessoal? Vai passar aí na tela agora. E então, já queria entrar no tema, pessoal, falando o que é aposentadoria especial, né? É uma modalidade de aposentadoria devida a um segurado, no caso aqui nós, servidores públicos, que estiver trabalhado por determinado tempo sujeito a condições especiais. Essas condições especiais, pessoal, elas são decorrentes de diversos fatores, que podem ser fatores físicos, químicos ou biológicos, né? Muitos têm a ideia do que é o tempo especial a partir do recebimento do adicional de salubridade. Mas a aposentadoria especial é muito mais além e muito mais específica do que o simples recebimento do adicional de salubridade. Embora os termos sejam parecidos, o fato é que a aposentadoria especial ela é mais difícil de caracterização, justamente porque induz a uma aposentadoria muito mais cedo do que uma aposentadoria normal. O que diz a lei? Né? Nós sempre tivemos uma discussão se essa aposentadoria especial também era assegurada, se ela também seria assegurada para o trabalhador vinculado ao serviço público. A lei diz que pode se aposentar de forma especial aqueles que tiverem 15, 20 ou 25 anos de atividade especial, que essa atividade seja não ocasional nem intermitente. No entanto, nós sabemos que alguns servidores podem passar os 25 anos completos nessa atividade ou podem passar, por exemplo, determinado período. Durante minha vida laboral, eu trabalhei 10 anos em condições especiais de trabalho. Eu estava trabalhando dentro de um frigorífico. Esses 10 anos, apesar da gente não ter fechado os 25, ele tem um valor maior para a gente. É onde a gente chega na conversão do tempo especial em comum. Então, a aposentadoria especial é um tipo específico de aposentadoria com redução de tempo, porque esse trabalhador ele tem um desgaste maior do que o trabalhador
da atividade comum. Vamos pegar nosso exemplo. Eu e a doutora Juliana, basicamente nós trabalhamos dentro de uma sala, nós temos as nossas viagens, mas um ambiente muito, muito seguro, preservado em termos de agentes físicos, químicos e biológicos. Então, nós temos uma aposentadoria com determinada idade e determinado tempo de contribuição. Por quê? A nossa profissão, apesar de ser desgastante por outros motivos, não é desgastante em razão de fatores químicos, físicos ou biológicos. Diferente seria se nós trabalhássemos, por exemplo, dentro de um frigorífico, em que eu tenho contato com frio extremo, em que eu tenho contato com baixas temperaturas e, posteriormente, troca de temperatura em um período muito curto de tempo. Então, eu tenho um desgaste maior para a minha própria saúde decorrente daquela atividade. Quem tem direito a essa aposentadoria especial? Só para avisar, doutor Zé Ailton, não está passando slide, tá? Não sei se você está passando aí. Então, minha apresentação não está aí, só um minutinho. Ela está apresentando, mas não está passando o slide para outro ainda. Agora foi. Quem tem direito? Trabalhadores seletistas e também servidores públicos estatutários, que é o nosso caso. O que eu tenho que comprovar? Uma exposição de forma habitual e permanente, que ela seja não ocasional nem intermitente. Então, é uma atividade que, de acordo com a constatação da perícia, vai ser enquadrada como especial, se esse serviço não for de forma ocasional. Por exemplo, eu vou no frigorífico uma vez a cada 15 dias. Não é considerada atividade especial para fins de aposentadoria. Eu posso ter situações que eu tenho assegurado o pagamento do adicional de insalubridade, mas que o tempo não seja reconhecido especial para fins de aposentadoria. Então, basicamente, a lei dispõe que essa exposição ela tem que ser de forma habitual e tem que ser de forma permanente. Como que eu comprovo o tempo especial, pessoal? Até abril de 95 é mais fácil, porque a legislação ela não pedia comprovação por meio de documento que a gente chama laudo técnico e de perfil profissiográfico previdenciário. Bastava comprovar a categoria profissional. Por exemplo, eu tenho até abril de 95 uma atividade de médico. Por si só, essa atividade já era enquadrada. Eu tenho, até 95, uma atividade... Isso eu estou falando, pessoal, porque muitos servidores que estão aqui, por mais que não tenha uma descrição da atividade dentro do cargo de forma propriamente dita, tem servidores que têm tempo anterior. Né? Imagine que eu tenha exercido um tempo de... Trabalhava numa reprografia, com a máquina de Xerox, antes de entrar no serviço público. Isso é até abril de 95. Esse tempo já é considerado especial. Para eu trazer para o serviço público, ele pode ser reconhecido como especial no INSS, ou o tempo do próprio cargo também pode ser especial para fins de aposentadoria. A partir dessa data, pessoal, de abril de 95 para frente, a legislação ela exige que seja comprovada a atividade especial por meio de documentos, né, que são os laudos. É o laudo técnico de condições ambientais de trabalho e o perfil profissiográfico previdenciário. Só para a gente ter ideia dos agentes nocivos, dentro do meu trabalho, eu posso ter contato com ruído, vibração, radiação, frio, calor, pressão atmosférica, poeira. Então, vocês começam a perceber que dentro da atividade de vocês têm uma condição de reconhecimento de tempo especial. Porque muitos vão ter contato com 2, 3, 4, 5 tipos de agentes nocivos. Só que muitas vezes, aonde que a gente tem a dificuldade? No reconhecimento do direito a partir da comprovação. E é por isso que a gente está fazendo essa live e que a gente tem chamado muita atenção de que a gente precisa abrir o nosso processo administrativo de reconhecimento de tempo especial. Nós sabemos, o MAPA está com dificuldade de fazer perícia, nós temos um mandado de segurança para isso, que já determinou que se faça essa perícia, tem um recurso pendente de julgamento,
mas a obrigação do servidor, neste ponto, é abrir esse requerimento. Por quê? Essa contagem de tempo especial, esse reconhecimento que nós estamos falando, pode trazer diversos benefícios para o servidor. Então, é por isso que a gente chama tanta atenção. Você se identificou nessa situação de exposição a algum desses agentes nocivos, ou mais de um desses agentes, você deve abrir o requerimento. Por quê? Para a administração pública simplesmente avaliar. Se você tem contato com esses agentes nocivos, você tem que apresentar esse requerimento. Ah, mas isso tem 10 anos que eu exerci essa atividade, não tem problema. Esse reconhecimento ele pode ser pretérito. Agora, nós temos casos de servidores que já estão aposentados há mais de 5, há mais de 10 anos. Esse requerimento não vai servir para esse servidor. Esse requerimento vai servir para o servidor que está em atividade e para aquele servidor que aposentou há menos de 5 anos. Tá? Por quê? Porque nós temos algumas questões que são relacionadas a prazos. Então, quando eu tenho a aplicação de uma prescrição, eu posso até ter o tempo reconhecido, mas os reflexos disso não vai gerar qualquer tipo de benefício para o servidor em razão da prescrição. E nós falamos da aposentadoria especial, e é importante que a gente fale também dessa conversão do tempo especial em comum. Por quê? Lá no início, eu falei que o servidor, às vezes, não alcançou os 25 anos na atividade especial, mas ele teve 10 anos nessa atividade. Agora, esses 10 anos, vocês concordam comigo que a atividade já fez um mal para a saúde daquele servidor? Imagine que durante a minha vida, 10 anos eu tenha trabalhado dentro de uma carvoaria e os outros 20 anos não. Será que esses 10 anos já não prejudicaram a minha saúde? Se esses 10 anos foi trabalhado em um ambiente nocivo, em um ambiente insalubre, nada mais justo de que esses 10 anos eles sejam equivalentes ao tempo comum. E para isso eu tenho uma fórmula matemática para converter esse tempo. Imagina o seguinte, pessoal. Estou trabalhando dentro de um escritório, ar-condicionado ligado, não tenho contato com qualquer tipo de agente nocivo. Esse 1 ano, para mim, vale 365 dias. Em contrapartida, a doutora Juliana está trabalhando dentro do frigorífico. A doutora Juliana está lá fazendo o serviço diário, lidando com um agente nocivo muito degradante. Então, para ela, esse tempo de 1 ano não vale 365 dias, tem que valer um pouco a mais. No caso da mulher, vale 20% a mais. No caso do homem, que está no exemplo, o tempo especial tem um acréscimo de 40%. E não é qualquer tipo de diferenciação entre homem e mulher em razão de atividade. É só porque na aposentadoria especial são 25 anos para o homem e para a mulher. Então, não tem diferenciação nessa aposentadoria. E o tempo especial é um resultado da conversão dos 25 anos na aposentadoria comum, que seria 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher. Então, para a gente equilibrar esse tempo especial e transformar ele em comum, toda mulher que trabalhou em ambiente insalubre ganha 20% de acréscimo do tempo. E todo homem que trabalhou nessa mesma condição ganha 40% de acréscimo do tempo. Naquele meu exemplo, se eu trabalhei 10 anos em condições insalubres, na minha contagem para aposentadoria, esses 10 anos valem 14. E aí, eu posso me aposentar mais cedo. Por quê? Porque eu tenho mais tempo de contribuição. Só que essa conversão de tempo, pessoal, que é trocar o tempo especial, transformar o tempo especial em tempo comum, ela só pode ser feita até o dia 12 de novembro de 2019. E eu explico já para vocês por que isso aconteceu. Imagina que de 2019 até 24 eu esteja em atividade especial. Eu ainda estou exercendo essa atividade insalubre. Só que eu só posso converter o período que eu adquiri até 12 de novembro de 2019, porque a reforma da Previdência passou a proibir essa conversão. Mas e os anos que eu fiquei nessa atividade? Até 2019 eu posso converter? Sim. Até 2019 eu posso converter. Significa dizer que o tempo posterior não é insalubre? Não. O tempo posterior ele é insalubre. Eu só não posso convertê-lo mais dali em diante.
Por quê? Porque a emenda constitucional proibiu. Ah, mas eu posso somar esse tempo com o meu tempo comum e chegar nos requisitos da aposentadoria comum? Posso. Ah, mas eu posso fechar os 25 anos depois de 2019 e ter idade mínima para aposentar no serviço público? Posso também. Mas a conversão de tempo, que é esse acréscimo, eu não posso mais fazer depois de novembro de 2019. Toda essa apresentação vai ficar disponível para vocês, pessoal. A ideia também é que a gente faça uma cartilha, reunindo, inclusive, todas as perguntas que vocês mandaram, que a gente vai colocar as principais dúvidas da categoria, para ficar mais fácil de vocês perceberem como esse tempo especial pode auxiliar na aposentadoria de vocês. O que é PPP e LTCAT que a gente falou e eu não voltei neles, pessoal? PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento que vai reunir todos os dados funcionais do servidor, pessoal. Registro ambiental, histórico laboral, de cada trabalhador de forma individualizada. Nesse PPP, vai constar de forma detalhada a exposição a agente nocivo, se a sua empresa, no caso aqui, seu empregador, que é o mapa, forneceu EPI ou não, qual que é o período de trabalho nessas condições, em cada período, qual que era o agente nocivo. Então, esse documento é um documento individual, que cada trabalhador tem direito de ter acesso. Ah, mas eu chego no meu RH, pergunto desse documento, eles dizem que não tem. Sim, mas eu tenho que formalizar o meu requerimento. Venho requerer a apresentação de PPP. Ah, quem tem dificuldade com SEI, pede ajuda para o amigo, pede ajuda para o chefe. Se ainda assim tiver dificuldade, pede ajuda para a Advocacia Riedel, que eu auxilio vocês a fazerem esse requerimento, mas não deixe de fazer esse requerimento, até porque o pedido da aposentadoria especial, ou do abono de permanência especial, ou do reconhecimento do tempo especial, o simples protocolo do pedido, ele suspende qualquer curso de prazo prescricional. E o que é o LTCAT? O LTCAT também é um documento, mas ele vai reunir os riscos ocupacionais, vai dizer sobre a exposição dos trabalhadores, a quais agentes, vai trazer informações sobre o layout do ambiente, se tem janela, se o ambiente é ventilado, se não é, como que é o piso, como que é o teto, como que é as paredes, como são as paredes, como que é o acesso até esse ambiente, se tem corredor que tem contato com outro ambiente especial ou não, e quais são as medidas de segurança, as medidas preventivas que são adotadas naquele ambiente avaliado. Então, é justamente nesse ponto que o mapa está tendo dificuldade de fazer o PPP e o LTCAT. Ah, o LTCAT, ele serve também para concessão do adicional de salubridade? Serve. São dois documentos, né, que são muito parecidos quando a gente fala do adicional de insalubridade, do pagamento do adicional de salubridade. Mas aqui, para aposentadoria, são documentos mais específicos. Por quê? A gente tem que avaliar, além de tudo, a exposição e a caracterização para fins de aposentadoria. Eu sempre deixo, pessoal, os meus contatos e peço assim que aqueles que tenham os casos concretos de dúvida, que agende um atendimento com o setor previdenciário, agende uma consulta comigo, para que a gente possa, em cada caso individualizado, trazer a melhor solução para vocês. Eu sei que muitos já comentaram, né, que até chegaram a enviar e-mail, e eu estou organizando a agenda para que a gente possa fazer esses atendimentos detalhados. Estava esperando essa live para a gente poder conversar sobre isso, porque tem muitos servidores que podem ter um benefício muito grande em decorrência desse tempo especial. Quais seriam os benefícios, pessoal? Aposentadoria mais cedo, somar maior tempo de contribuição para aumentar o valor da aposentadoria, retirar um tempo que trouxe do INSS que está interferindo na média salarial desse trabalhador, revisar abono de permanência para receber todo o valor retroativo. Então, nós temos uma série de benefícios que essa contagem especial traz para o servidor. Em especial, em termos de valores financeiros, seria o quê? Um aumento do valor da aposentadoria, porque eu tenho um regramento hoje que considera a quantidade de anos de contribuição que eu tenho, e esse tempo ele pode ser acrescido em 40%, e principalmente o retroativo e a antecipação
do recebimento do abono de permanência. Como eu já toquei nesse assunto, vou só explicar o que é esse abono de permanência para devolver a fala para a Juliana para ela fazer as perguntas que a categoria mandou. Pessoal, quando eu completo os requisitos para eu poder me aposentar e opto voluntariamente por continuar em atividade, eu tenho o direito de receber o valor que eu pago de contribuição previdenciária. Se cada um de vocês pegar o contra-cheque e olhar lá na parte final, na parte de baixo, que é onde vem os descontos, contribuição Seguridade Social ou PSS, vocês vão perceber que vocês pagam ali, em média, entre R$ 970 e R$ 1.200 de contribuição previdenciária. Quando você alcança os requisitos para se aposentar e continua em atividade, você passa a receber esse valor de volta como um saldo positivo no seu contra-cheque. E aí, imagina um servidor, pessoal, que poderia estar aposentado há 4 anos. Ele vai ter o direito de receber todos esses 4 anos de forma retroativa. Então, é por isso, pessoal, que eu pego muito no pé para que a gente faça esses requerimentos, para que a gente esteja por dentro dessa matéria e que a gente possa fazer nossos pedidos e aguardar a avaliação. Nós temos uma ação judicial que já determinou que sejam feitas as avaliações, não é a ação da insalubridade, tá, pessoal? É o processo do mandado de segurança que determinou que o MAPA analise todos os pedidos e faça as perícias. Inclusive, pessoal, esse processo ele vai ser levado a julgamento no Tribunal Regional Federal, acredito que dentro do próximo mês. Esse processo obriga que o MAPA faça essa avaliação. Aqueles que eventualmente tenham feito requerimento administrativo e não obtiveram respostas até 60 dias do protocolo do pedido, aí deve procurar o jurídico, encaminhar o caso para que a gente possa noticiar essa informação no processo. Então, pessoal, peço muita atenção com esse tema. Nós temos outros temas importantes na área previdenciária para a gente trabalhar. Nós temos temas que nós vamos sugerir para a nossa diretoria de aposentados, diretoria de assuntos jurídicos, para que a gente possa estar em constante comunicação com vocês. E eu agradeço a atenção de vocês. Essa apresentação vai ficar disponível. Eu espero que tenha sido o mais didático possível e devolvo a palavra para a doutora Juliana para que ela possa fazer as considerações e as perguntas. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, doutor José Ailton. Bom, pessoal, como eu comentei, algumas pessoas mandaram algumas perguntas, né, para o Marcelo Ottoni. Então, nós vamos ler as perguntas, doutor José Ailton, e eventualmente eu, dependendo da matéria, nós vamos responder. E aí, depois a gente abre para vocês manifestarem, se alguém tiver dúvida, se alguém quiser fazer uma pergunta que não esteja, que não tenha sido respondida com a explanação e nem com as respostas às perguntas que foram inicialmente formuladas, tá bom? Então, a primeira pergunta aqui, da servidora Miriam Sasaki, ela escreveu assim: eu tenho algumas dúvidas sobre a insalubridade. A Lei Federal número 8.270, de 91, artigo 12, enquadra como nível médio 10%. Porém, ela contraria a NR15, que diz que o risco médio é 20%. A lei pode contrariar a norma? O MAPA pode adotar essa lei em detrimento da lei, uma vez que não é benéfica ao servidor? A lei pode retroagir a norma? Pode a administração, ora, utilizar a norma para se embasar na elaboração do laudo, outrora desconsiderar? Bom, com relação, eu vou responder essa primeira, o doutor Zé Ailton me complementa, se entender necessário. Vocês são servidores públicos federais, têm um regime jurídico único, que é a Lei 8.112, e vocês têm um regramento próprio e legislações específicas de servidores públicos federais. A NR15, ela é utilizada como forma de subsídio para elaboração de um laudo técnico, mas os percentuais que estão ali previstos são para fins de pessoas com vínculos seletistas. Então, aqueles percentuais são obedecidos ali para regime seletista, mas para servidor que está dentro do regime jurídico único e das legislações específicas de servidor público federal, são aplicadas essas leis em detrimento do que está ali previsto na NR15, tá? Então, não há, infelizmente, nenhuma irregularidade, e a alteração dessa situação para equiparar com servidores seletistas aí só com alteração da lei, com alteração da NR15. Infelizmente, não temos como obrigar a aplicação da NR15 para o caso de servidores públicos federais para majorar aí esse percentual da insalubridade. Quer complementar, doutor Zé Ailton?
Não, é isso mesmo, e é uma dúvida muito frequente do servidor, né? Porque muitas vezes observa os percentuais que estão previstos na norma regulamentadora e pede aplicação de forma isonômica, mas nós temos a legislação específica do servidor público, que é a que deve ser aplicada, e nesse ponto não cabe a extensão da NR15 para previsão de percentuais. Bom, a segunda pergunta aqui também da servidora Miriam, ela coloca assim: outra dúvida que eu tenho: pode a perícia ser realizada conforme se avalia um trabalhador comum que está dentro de um ambiente todos os dias com fiscalizador agropecuário, que está constantemente atendendo demandas de denúncia sobre riscos desconhecidos em locais totalmente diferentes e sem conhecer os verdadeiros riscos a que estará exposto, sendo que ele não tem a opção de não se expor, já que esse é o trabalho? Estou questionando a maneira como foi feita a perícia. Ele avaliou conforme se faz um laudo de um trabalhador de uma indústria que possui uma rotina quem trabalha em um local que não há grandes variações de exposição. A perícia sobre a atividade de fiscalização deveria ser realizada por alguém que conhece o serviço. Estamos expostos a situações imprevisíveis de riscos variados. Um trabalhador que conhece os riscos pode optar por não se expor a determinada situação. A gente não tem essa opção, devemos atuar exatamente na situação crítica e somos obrigados a nos expor. Eu entendo aqui dessa pergunta, é óbvio que um perito que vai fazer análise para a elaboração do LTCAT, que vai fazer a visita em loco para poder elaborar o LTCAT, o ideal é que ele tenha, sim, conhecimento daquilo, do que vai ser periciado, né, do local que vai ser analisado e das atividades que são ali exercidas e dos locais que vão ser visitados. Só que o que se observa quando vai elaborar um LTCAT é se aquelas condições são permanentes e habituais. Isso é um requisito para que se considere aquele ambiente insalubre, aquela atividade insalubre. Então, nessas situações em que foge a regra e que tem situações excepcionais, porque as atribuições do cargo coloca ali o que o servidor vai fazer, quais são as atribuições para aquela atividade, para aquela fiscalização, independente do que vai encontrar em razão de uma denúncia, tá? Esse é o meu entendimento. Então, como se nesse caso existem muitas exceções, eu acho que isso deve ser relatado, notificado e ser feito um apanhado para que possa, talvez, requerer uma revisão daquele laudo, mostrando ali a excepcionalidade, que não se adequa. Sérgio, você pode ligar seu áudio, por gentileza? Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Acho que eu não estou conseguindo. Vou mutar. Pronto. Então, continuando aqui, então, se é uma situação muito excepcional, essas informações devem ser levadas às chefias e deve ser feito um requerimento mostrando ali, inclusive apresentando as situações excepcionais e pedindo uma revisão do adicional, do laudo que foi feito, né, e do adicional que foi aplicado, para que seja retificado conforme o que, de fato, acontece ali naquela atividade exercida em razão daquelas denúncias que aparecem sem... fugindo um pouco do que seria considerado comum, né? Esse é o que eu entendi aqui da pergunta. Você quer complementar, doutor Zé Hilton? Não, a ideia é essa mesmo. Infelizmente, a perícia, muitas vezes, ela não vai retratar aquele dia específico que o perito vai no local de trabalho, não vai retratar de forma, assim, fiel a rotina dos trabalhadores daquele ambiente. Então, a gente sempre pede para que, após a conclusão da perícia, as situações que estão conflitantes com o relatório, com o laudo que foi apresentado pelo perito, seja relatada para que a gente tenha condição de fazer a nossa impugnação. Nós tivemos um problema inicial sobre preenchimento de relatório de atividades, riscos biológicos, enfim, riscos, agentes nocivos que têm contato. Isso é muito perigoso, porque o servidor, muitas vezes, deixa de trazer alguma informação que é relevante para análise e reconhecimento do direito, e muitas vezes o perito não faz uma perícia completa, no sentido de ir em todos os postos de trabalho, cada setor que ele deveria passar, e traz uma informação genérica, negando o direito a essa insalubridade. Então, após a finalização de cada laudo, é importante que vocês tenham conhecimento para que vocês retratem e relatem para a gente se aquelas informações elas são, de fato, compatíveis com a realidade de vocês. Bom, a próxima pergunta aqui
Outra dúvida que eu tenho. A norma diz que a exposição a materiais biológicos é quantitativa, porque no laudo ele diz que para ter direito precisa estar exposto em mais de 50% do tempo. Não faz sentido exatamente porque a fiscalização atua em situações de denúncia e de emergência sanitária. Lidamos com doenças extremamente perigosas e algumas fatais, como a raiva, por exemplo. Já vivenciei situações da fiscal adquirir toxoplasmose durante a fiscalização. Passou para o feto e hoje o menino tem cegueira unilateral. Foi um atendimento de denúncia. Muito complicado querer enquadrar a fiscalização em rotinas de trabalho, dentro de horas de permanência exposto e em ambientes seguros e controlados. Doutor Zé, você pode responder essa, por gentileza? Bom, na verdade, a avaliação da insalubridade, ela é qualitativa e não quantitativa. Se o perito, eventualmente, utiliza dessa metodologia para definir que a exposição de forma habitual é 50% ou mais do período da carga horária trabalhada, nós temos um ponto de impugnação, de questionamento. Agora, o fato é que alguns agentes nocivos, eles possuem uma certa tolerância, né? Por exemplo, quando eu falo de ruído, eu tenho picos de ruído e eu tenho um determinado ruído que eu não posso mais de uma hora estar presente no meu ambiente de trabalho. Então, essas informações, os servidores precisam trazer para a gente, a partir da avaliação que foi feita pelo perito, para a gente poder impugnar. Então, a caracterização do adicional de insalubridade, em regra, ele vai se dar de forma qualitativa. Eu tenho que saber, inclusive, tentar de forma mais objetiva possível qualificar qual que é a exposição e qual que é o agente nocivo que o servidor está exposto a risco. Perfeito. O Luiz Fernando Nogueira perguntou: qual é o meio mais rápido para o TFFA lotado em frigorífico receber 20%? No Espírito Santo, todas as atividades, inclusive frigorífico, estão classificadas em 10%. Eu esclareço inicialmente que a Antefa tem uma ação coletiva bem antiga, já de 2009, onde ali naquele processo está se discutindo, está se pleiteando o adicional de salubridade no percentual de 20%, com base, inclusive, no laudo que foi feito no estado do Rio Grande do Sul, onde ali reconheceu, né, essa insalubridade de 20%. Só que esse processo judicial, ele já vem se alongando aí há anos, né, ele teve decisão favorável em primeira instância, foi para a segunda instância, e a segunda instância entendeu que não poderia usar um laudo emprestado, que o laudo deveria ser feito nos outros estados e não utilizar um laudo feito em apenas um estado. E o processo voltou para a primeira instância e está em fase de perícia. Já foram designados alguns locais para ser feita uma perícia judicial, né, para poder apurar se nos outros estados a atividade é a mesma e que, de fato, o percentual devido é de 20%. Então, essa é uma situação que nós temos de um processo, mas nada impede do servidor requerer que seja feito laudo para apurar se é grau máximo, para poder requerer essa majoração do percentual de salubridade, e com base no laudo que vier, a gente, se vier desfavorável, a gente trabalhar em cima desse laudo específico do servidor, porque aí o laudo vai ser individual, ele não vai ser coletivo, né? Muitos de vocês têm conhecimento aí que o Ministério está fazendo esses laudos por estado, né? Alguns estados já ficaram prontos, os laudos técnicos. Alguns pontos nós estamos questionando, nós estamos analisando, inclusive, para questionar, talvez até judicialmente, paralelo ao processo judicial que está tramitando. E até o momento nós temos 2 estados com laudos que foram disponibilizados, outros estados parece que a perícia foi concluída, mas não disponibilizaram ainda os laudos. E o que a gente quer evitar, inclusive, é que tenham entendimentos divergentes de uma mesma atividade em diferentes estados. Então, infelizmente, assim, não existe um meio mais rápido. O meio mais rápido seria pedir um laudo individual e que esse laudo viesse ali reconhecendo, de fato, o direito ao percentual máximo de 20%. Mas, como nós não temos como garantir qual vai ser a análise o perito que vai fazer esse laudo, inclusive se esse laudo vai ser feito de forma célere, né? Tanto é que o Ministério demorou muito para contratar perito para que fizesse essas perícias por estados, em razão principalmente dessa quantidade de requerimentos para emissão de laudos, até para fins da contagem especial. Então, a gente não tem como garantir aí se terá uma resposta rápida ou não. Quer complementar, doutor Zé? Perfeito, Ju.
Bom, a Deise, que acho que está até aqui presente na reunião, ela fez uma pergunta. Particularmente, acho uma falha do setor de pessoal, da gestão de pessoas do MAPA perante a gestão de pessoas do governo federal. Essa diferença de percentual de insalubridade deve ter mudado de um tempo para cá, porque antes quem atuava na inspeção de abate ganhava 20%. Por que mudou? Porque uns ganham, outros não. Não pode variar conforme o Estado. É exatamente o que eu acabei de falar. A ideia é justamente evitar essa discrepância e essa análise feita de forma equivocada. Às vezes, uma mesma atividade, só muda ali o local, e entender que um tem direito a percentual de 20, outro de 10, né? E para isso a gente precisa de elementos para comprovar, para questionar judicialmente, porque esses laudos que foram recentemente elaborados e disponibilizados, eles fizeram de uma forma genérica, assim, dos locais de trabalho, e para a gente discutir judicialmente a necessidade de uma perícia judicial, porque a gente vai impugnar esse laudo, precisamos de elementos técnicos para impugnar esse laudo, precisamos de exemplos, precisamos não só falar, tá errado porque não é assim, a gente precisa demonstrar, né, demonstrar mediante documentos, mediante prova, e com base nesses elementos que a gente leva numa ação judicial, é que o juiz vai designar um perito para avaliar se procede ou não as nossas impugnações. Então, não é simples, não é uma ação simples, é uma ação onerosa, porque há necessidade de perícia judicial, e o juiz, o ônus fica para a parte que está impugnando ali, arcar com os custos do perito judicial para fazer essa análise. Então, a gente precisa do apoio de vocês, não sei se todos têm conhecimento, mas a Antefa criou uma comissão, né, de servidores para poder estar acompanhando essas perícias, para estar acompanhando esses laudos, inclusive essa comissão está fazendo um apanhado aí de argumentos, de levantamento de situações que precisam ser revistas, para que a gente possa tomar a melhor decisão, seja questionar administrativamente, seja questionar judicialmente, seja levando ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, enfim, são várias frentes que estamos pensando em conjunto para tentar buscar uma resposta mais célere possível. Quer complementar? Perfeito, é isso, e cabe a crítica, sim, para o setor de pessoal, e o erro começa a partir do momento em que a gente não tem ninguém do quadro do próprio MAPA para fazer essa perícia. Nós tivemos que deslocar um perito de outro órgão para fazer essa perícia. Então, assim, quando eu tenho um profissional que não tem o contato com a realidade da minha profissão, a chance do laudo ignorar algumas situações que são necessárias para a caracterização dessa atividade é muito grande. Então, cabe essa crítica, sim, e nós temos que reforçar para que o nosso próprio Ministério tenha o quadro próprio de divisão e segurança de trabalho. Pode falar, Cássio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Como a doutora Juliana falou, também o doutor José Hilton aí também pontuaram, a Antefa ela criou essa comissão, né, que está acompanhando aí as atividades do perito. Eu faço parte dessa comissão. Eu até, se me permitirem, eu já vou adiantar parte da pergunta do nosso colega Ascânio, que fez agora pelo chat. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina já tiveram os laudos de insalubridade concluídos. O laudo de Santa Catarina ainda não foi emitido, mas o perito agora, o próximo estado que ele vai passar agora é no Rio Grande do Sul. Quando a comissão foi criada, a gente tratou já com o presidente da ATEFA Santa Catarina, o Matheus, para designar, né, alguns colegas aí para acompanhar os peritos, o perito, no caso, para que ele pudesse, né, fornecer para a gente aí, os colegas fornecerem para a gente aí os subsídios, né, para poder passar para a doutora Juliana e para o doutor Zé Hilton a realidade lá do que foi retratado pelo perito e também nossa realidade de trabalho. Deixando claro aí para todo mundo que está aqui na reunião que a gente está bem atento a esse processo. É uma prioridade da diretoria essa questão da insalubridade, porque a gente sabe que tem um impacto direto na remuneração dos colegas, né? Então, assim, nós sabemos que todas as demandas são importantes, mas a demanda que mexe na questão financeira, ela mexe numa estabilidade familiar do servidor e de suas obrigações. A gente também, eu sempre gosto de deixar, todas as vezes que eu falo do assunto, eu sempre recordo
uma frase que a doutora Juliana falou muito bem, que ficou na minha mente. A gente sabe que nem todo mundo tem direito, tá, gente, a receber insalubridade. O que a Antefa vai sempre fazer, através do trabalho junto com o escritório Riedel, é garantir que aqueles que têm o direito possam realmente receber aquilo que é de direito. Mas a gente sabe também que tem colegas que estão recebendo insalubridade e não têm direito. Então, a gente precisa ser muito cauteloso também na hora de fazer essas contestações, para fazer uma coisa coerente e que esteja dentro do tamanho e da grandeza das ações da Antef, que são sempre ações pautadas na coerência e com veracidade das informações. A gente aí está, a nossa nacional, né, a Antef, ela protocolou já um ofício junto à Atefa Rio Grande do Sul, certo? Solicitando também da Atefa Rio Grande do Sul agora o apoio dos colegas lá para que possam acompanhar o perito no local, para que possa também subsidiar a gente com mais informações, até porque numa questão de racionalização de recursos, não é viável a gente deslocar alguém da comissão, dos seus estados, gastando passagem aérea e hotel e tudo isso para ir para o Rio Grande do Sul, sendo que a gente tem uma Atefa enorme e atuante, né, como a Atefa Rio Grande do Sul, por exemplo. E iremos repetir isso em todos os estados. Estamos aí construindo esse trabalho, né, aos poucos. A gente vem acompanhando alguns relatos aí dos colegas aí já documentados de umas inconsistências por parte do perito, que até esbarra nessa questão que o doutor Zé Hilton falou muito bem agora. A gente tem um perito que veio de outro órgão que não conhece a nossa realidade de trabalho e que às vezes a gente, assim, não colocando em xeque a competência do perito, mas a gente vê que muitas vezes o perito ele realmente não conhece a dinâmica do nosso trabalho. A gente teve relatos do perito, por exemplo, chegar no local onde estava fazendo uma fumigação com fosfina e o perito não estava usando, nem o perito mesmo estava usando máscara, sendo que é um produto que todo mundo que é da área vegetal sabe que é extremamente tóxico e pode causar morte de forma imediata. Então a gente realmente vem tentando, né, fazer esse compilado aí de informações para subsidiar o nosso corpo jurídico, que tem extrema competência, mas que também não vive diariamente as atribuições, né? Então a gente precisa realmente levantar esses dados e contamos com o apoio de todos vocês, né, através dos nossos canais de comunicação que estão no site, no Instagram, para que vocês também possam relatar para a gente, né, nos locais aí onde o perito já passou. E aí também eu quero aproveitar para lembrar que ele também já passou no Paraná. Eu tinha esquecido do estado do Paraná, perdão aí aos colegas paranaenses. E que a gente reiterar, né, para a categoria que essa é uma pauta de prioridade 0, no nível de prioridade, é antes da prioridade 1, porque a gente tem consciência que quando mexe com a remuneração das pessoas, passa a ser de extrema importância. Tá certo, pessoal? E aí eu sou diretor técnico, coloco também o departamento técnico à disposição para qualquer contribuição aí que vocês puderem fazer. Também tem o canal do departamento técnico para poder ajudar. Obrigado, doutora Juliana. Obrigado, doutor Zé Hilton, Éder, nosso diretor de aposentados, Marcelo Ottoni. Mais uma vez agradeço pelo convite, tá certo? Te parabenizo pela iniciativa. Você é uma liderança muito boa, que eu estou vendo aí crescer cada vez mais, e eu fico muito feliz de cada vez ver mais pessoas aí se enganjando nessa luta, porque nós somos uma categoria pequena, precisamos de estar todo mundo junto e ativo. Boa noite a todos, obrigado. Obrigada, Cassius. Miriam, você quer falar? Oi, Juliana, boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou aqui, que eu estou dentro do ônibus, está bastante barulho aqui, mas eu vou tentar fazer minha pergunta. É o seguinte: a administração, ela errou, né? A gente foi em outro ônibus. Miriam, o áudio está muito ruim. Você consegue escrever no chat a pergunta? Que a gente ainda vai dar continuidade aqui às outras perguntas, e aí você pode escrever, porque está difícil para a gente ouvir. Tá bom. Tá? Bom, então vamos dar continuidade aqui às perguntas, e aí depois a gente volta e às vezes fica mais fácil para a gente ouvir a pergunta da Miriam. Marcelo Ottoni colocou aqui nas perguntas sobre a conversão de tempo especial em tempo comum, a resposta do DIGP CAD de São Paulo. Né? Conforme a orientação da CGP MAPA, os pedidos de conversão de tempos salubres estão sobrestados, aguardando a orientação da consultoria jurídica dos processos judiciais. Quanto aos pedidos individuais, há necessidade de elaboração de PPPs e parecer médico.
Informamos que não temos profissional para homologar os PPPs, motivo que a CGP solicitou aguardarmos até a sua normalização com a contratação ou termo de cooperação técnica com o profissional capacitado. Solange Aparecida Tomás, chefe da DIGP, CAD, São Paulo. Qual ação devo tomar? Essa situação já tinha chegado ao meu conhecimento, todos esses pedidos que estão sendo sobrestados, e por isso que a gente pede que cada vez mais os servidores possam fazer esse pedido, cada resposta dessa é levada para o processo judicial, para a gente demonstrar para o juiz, para o Tribunal Regional Federal, o descaso da administração pública em analisar os pedidos dos servidores. Isso é um direito que já está mais do que assegurado para vocês, só que não é exercido, não é, de fato, concretizado pela própria estrutura do Ministério, que não permite que os servidores tenham o seu direito à perícia atendido. Então, os servidores, o papel dos servidores nesse momento é requerer. Quando vier essa resposta da administração pública, informando que não consegue fazer a perícia, que está sobrestado ou que não tem pessoal, nós vamos documentar tudo isso no processo para a gente demonstrar esse descaso e futuramente avaliar junto com a entidade, junto com a Antefa ou com as Atefas, se nós vamos fazer algum pedido, né, de indenização em face dessa demora do judiciário, que hoje é algo que já vem sendo atendido nos tribunais, uma indenização porque vocês têm um tempo que está sendo perdido em decorrência dessa demora administrativa em avaliar, um tempo útil em avaliar esses requerimentos. Então, quanto mais servidores tiverem essas informações, tiverem despacho no processo, peço que encaminhe para que a gente possa informar isso dentro do processo. Bom, a próxima aqui do Marcelo Toni, conversão de tempo especial em tempo comum. Qual é o benefício de pedir a conversão de tempo especial em tempo comum para quem já recebe abono de permanência e continua na ativa? Para quem recebe abono de permanência há menos de 5 anos, a possibilidade da gente retroagir a data de início desse abono de permanência e receber os reflexos financeiros. Por exemplo, me foi concedido abono de permanência a partir de janeiro de 2022, só que com o acréscimo do tempo especial, eu poderia estar recebendo desde 2020. Eu teria 2 anos a mais para receber em pecúnia, ou seja, cada mês é calculado o valor da contribuição previdenciária para ser restituído ao servidor. Então, em cada caso, a gente faz a simulação para saber em que data exata o servidor poderia estar recebendo o abono de permanência, para que a partir daí a gente possa cobrar esses valores na justiça. Conversão de tempo especial em tempo comum. Qual é o benefício de pedir conversão de tempo especial em tempo comum para quem já está aposentado? Para quem já está aposentado, pessoal, excelentes perguntas, viu? Agradeço quem participou, mandando essas perguntas, porque facilita muito a nossa explicação e a dúvida de um é a dúvida de outros tantos servidores. O servidor que já está aposentado, nós temos que identificar algumas situações. Aposentado há quanto tempo? Tem mais de 5 anos que eu estou aposentado. Não tem reflexo financeiro. Por quê? Por conta de prescrição. O servidor está aposentado dentro desses 5 anos e aposentou de forma proporcional. O que é isso? Pessoal, às vezes o servidor não completou todos os requisitos para aposentar ou aposentou por incapacidade com o provento calculado com base no tempo de contribuição que ele tinha. Se o meu provento foi calculado com base em 30 anos e agora com a conversão de tempo eu tenho 35 anos, esse provento aumenta. Então, eu consigo revisar essa aposentadoria. Então, o acréscimo de tempo, ele traz diversos reflexos na vida do servidor. Depois da emenda 103, pessoal, e aí é um ponto específico que eu preciso de muita atenção dos senhores, depois da reforma da Previdência, os servidores que têm mais de 40 anos de tempo de contribuição, pessoal, homem ou mulher, e isso deve ser um ponto que vai cair na ação direta de inconstitucionalidade da reforma da Previdência, que está sendo julgada no STF, mas não é nosso assunto para esse momento. Eu quero só que vocês gravem uma informação. O servidor que tem mais de 40 anos de tempo de contribuição, ele pode se aposentar com valor de aposentadoria superior ao salário atual dele, superior à última remuneração. E nós já temos diversos casos em que isso está acontecendo. Já me procurou
alguns servidores que têm tempo tem tempo excedente aos 40, por exemplo, 45 anos de tempo de contribuição, considerando o tempo de INSS, o tempo que vocês falam, o tempo de fora, mais o tempo de serviço público. Esses 45 anos daria direito a 110% da média, que vai ser maior que a remuneração. Então, o acréscimo da contagem diferenciada tem possibilidade também de trazer uma revisão de aposentadoria, seja para quem aposentou de forma proporcional ou quem quer mudar a modalidade de aposentadoria. E eu vou chamar, pessoal, atenção em mais um ponto. Muitos servidores acabam, no momento da aposentadoria, por optar por integralidade e paridade. Os servidores fecham os olhos e dizem, integralidade e paridade é a melhor regra para eu aposentar. Muitas vezes, até sendo orientados pelo setor de pessoal. Eu vou pedir para vocês para sempre procurar o jurídico, pessoal, porque muitas vezes a regra B é melhor que a regra A. Tem servidores que alcançam, por exemplo, 4 regras. E o servidor da seção de pessoal, muitas vezes, não vai saber identificar e informar para vocês qual que seria a melhor regra. Então, parte da premissa de que a regra da integralidade e paridade é a melhor situação para vocês, e muitas vezes não é. Então, fora todo o direito que a conversão de tempo pode trazer, é importante que o servidor planeje o momento de aposentar e a forma que vai aposentar. E, para isso, a gente está à disposição de vocês. Inclusive, eu faço um parênteses aqui para explicar, pessoal, que essa questão de aposentadoria não tem regra para todos. O caso tem que ser analisado de forma individual. Então, às vezes, consulta por e-mail não é um meio mais fácil você tirar todas as dúvidas ali com o advogado e você até entender o que o advogado escreve, porque às vezes o advogado pode responder um e-mail de uma forma muito com juridiquês, né, digamos assim, uma forma que às vezes o servidor não entende, não compreende ali as informações. Então, assim, nós disponibilizamos na Advocacia Riedel atendimentos previamente agendados. Então, vocês, servidores associados à Antefa, pode ligar no escritório e falar, eu sou servidor da Antefa, associado à Antefa, e quero agendar um horário com um advogado especialista da área previdenciária. E aí, nesse atendimento, por videoconferência, você está cara a cara com o advogado, você explica toda a situação, você pode encaminhar no momento do atendimento ou antes do atendimento a documentação que você tem em mãos, o advogado vai informar se aquela documentação é suficiente ou não e vai fazer ali a orientação para vocês. Né? A gente, hoje em dia, depois da pandemia principalmente, a gente quer muito consulta por WhatsApp, por e-mail, mas às vezes não é um meio mais fácil de você sanear todas as suas dúvidas e compreender a orientação do advogado. Então, assim, eu não sei mexer com videoconferência, pede para agendar um atendimento por telefone. O advogado vai te ligar naquele horário agendado, vai conversar, vai explicar, porque é a forma mais fácil. Pelo fato da Antefa ser nacional, às vezes dificulta o contato cara a cara com o advogado. Mas essa ferramenta hoje da videoconferência, ela facilita muito, então é só ligar, agendar, e aí você vai ter um atendimento personalizado individual, tá? Então, vou dar continuidade aqui às perguntas, aí depois eu abro para vocês virem com outras perguntas que não sejam. Só esclarecendo aqui, a Miriam fez um questionamento aqui no grupo, no mensagem, e aí no final depois eu leio até a pergunta com a resposta, tá? O Marcelo Antônio colocou aqui, apesar de não ser o tema específico aqui da reunião de hoje, tese dos 28,86% para os servidores que não receberam e nem aderiram ao acordo administrativo com a União. Colegas que entraram com o pedido não receberam nenhuma resposta do jurídico. Solicito a relação dos colegas que tiveram o pedido acatado e estão participando da ação. Bom, primeiramente, eu esclareço que a questão dos 28% não existe ação da Antefa. O que existiu foi uma brecha onde os servidores públicos federais teriam ali a possibilidade de executar as diferenças dos 28% de um período específico de janeiro de 93 a junho de 98, caso esse servidor não tenha sido contemplado com nenhuma ação judicial individual ou nem tenha aderido a acordo com o governo. Esse reajuste dos 28,86% era um reajuste que foi dado aos militares lá na época de 1993, nesse período, e os servidores públicos federais quiseram o mesmo reajuste, então pleitearam o mesmo reajuste.
E as ações judiciais que tramitaram na justiça, eles firmaram o entendimento que, ok, tem que estender esse reajuste para todos os servidores públicos federais, desde que compense com os reajustes que foi dado para aquela categoria. Então, tiveram duas leis na época, que é a Lei 8.622 e a Lei 8.627 de 1993, que deram reajustes aos servidores, então teria que compensar o percentual de reajuste dado com essas leis com os 28,86%. E nessa situação que a gente disponibilizou aí no site da Antefa, os servidores que não receberam os 28% poderiam entrar com essa execução com base numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Então, era uma execução individual que nós íamos fazer para esses servidores que se enquadrassem nessa situação, considerando uma decisão transitada e julgada de uma ação proposta pelo Ministério Público Federal. Não é uma ação da Antefa, tá? Só que os servidores que mandaram documentação dentro do prazo, porque a prescrição era até o dia 2 de agosto de 2024. Então, a gente tinha até o dia 2 de agosto para entrar com essas execuções das pessoas que se enquadrassem nessa situação. E poucas pessoas mandaram documentação, e da documentação recebida pelo escritório, verificou-se que os servidores receberam reajuste superior aos 28%. Às vezes receberam reajuste de 31%, 30%. Então, quando você vai fazer o cálculo, o reajuste foi superior, o servidor não tem nada a receber. Então, da Antefa, nós não entramos com nenhuma execução, porque as fichas financeiras encaminhadas comprovaram que os servidores receberam reajuste superior. Se os servidores não receberam resposta, é porque é um setor específico do escritório que ficou por conta da análise dessas fichas financeiras, e eles ficaram de encaminhar e-mail para os e-mails que os servidores mandaram a documentação por e-mail dos processos especiais, e eles responderam os e-mails dizendo que não teria direito. Então, se tiver algum servidor que não tenha recebido esse e-mail, pode entrar em contato comigo, que eu vou verificar com o setor responsável se mandou o e-mail e pedir para encaminhar novamente o e-mail informando que não se enquadraram ali na tese e não teria nada a receber, por isso nós não entramos com nenhuma execução em nome desses servidores, tá? Faltam poucas perguntas aqui, eu vou dar continuidade e depois abro para perguntas, tá? O Marcelo Toni colocou aqui: como divulgamos as ações da Antefa, somos muito cobrados pelos colegas quanto ao andamento dos processos judiciais. Bom, com relação a isso, Marcelo, no site da Antefa, periodicamente, geralmente de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, nós atualizamos os andamentos dos processos coletivos lá numa planilha que é disponibilizada no site da Antefa, ali nos informes jurídicos. Acontece que os processos são propostos no TRF1, né, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e a tramitação desses processos ela é muito lenta. Então, às vezes, passa 2, 3, 4 meses sem ter nenhuma movimentação processual. Então, por isso que nós não colocamos ali as informações mensalmente, porque às vezes não tem nenhuma alteração, e geralmente colocamos de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses ali, o andamento dos processos. Então, ações coletivas, elas podem ser... obter informação dos andamentos ali no site da Antefa, ou pode ligar num plantão do jurídico na Antefa às quartas-feiras pela manhã, ou até mesmo no escritório da Advocacia RIDA, onde nós temos um setor de atendimento para passar informações dos processos. Quando é caso de coletivo, é importante informar o número do processo, porque não vai estar cadastrado em nome do servidor, vai estar cadastrado em nome da Antefa. Então, para o setor de atendimento localizar aquele processo e passar o andamento, fica mais fácil com o número do processo que pode ser obtido nessa relação. Andamento de processos individuais, aí o próprio servidor que tem ação individual tem que ligar no escritório ou ligar no plantão para obter informação do andamento processual. Nós não podemos disponibilizar no site da Antefa informações de processos individuais dos servidores, então somente os servidores, os autores da ação é que podem estar entrando em contato para obter informação do andamento de seu processo. Uma pergunta aqui de Carlos Roberto Danjo. Aí é mais para o previdenciário. Sou associado e me aposentei em 2022. Gostaria de saber se o tempo de salubridade, que não foi contado na época, porque já tinha 52 anos de serviço, 38 pelo Ministério e 12 fora. Então, gostaria de saber se temos algum direito sobre a insalubridade que não foi contado. Não utilizou o tempo insalubre para aposentar. Perfeito, olha que pergunta interessante. Somando o tempo da carreira, mais o tempo de fora e o acréscimo que poderia ter resultante da conversão de tempo especial em comum,
a gente vai ultrapassar 40 anos de tempo de contribuição, exatamente a situação que eu estava falando aqui nesse momento. E com isso, eu posso modificar, alterar, revisar a modalidade de aposentadoria desse servidor. E, nesse caso específico dessa pergunta, o interessante é que, nessa aposentadoria, eu saio da regra do reajuste da paridade, que é aquele reajuste que eu só tenho quando os servidores ativos têm, e passo para um reajuste anual, que eu vou seguir a inflação, e todo mês de janeiro de cada ano eu vou ter esse reajuste. Então, esse caso que está sendo tratado na pergunta é um caso importante da gente tratar individualmente no atendimento, para a gente fazer as projeções, para a gente saber para quanto tempo de contribuição iria, e posteriormente fazer o pedido de revisão dessa aposentadoria. O Ricardo Lopes perguntou, nós temos direito à aposentadoria especial, no caso 25 anos trabalhado em condição especial? Já tenho 16 anos no mapa, precisa averbar agora ou quando completar os 25 anos? Esse tempo, ele pode ser averbado em qualquer momento, né? O ideal que a gente sempre traz é que a gente faça essa averbação antes de solicitar qualquer tipo de benefício, para na hora que a gente solicitar o benefício, seja bônus de permanência ou aposentadoria especial, que a gente possa ter um processo mais célere, um processo mais rápido. Então, se esse tempo já estiver certificado numa certidão de tempo de contribuição, agenda conosco para a gente informar quais são os caminhos para você averbar esse tempo agora aqui no Ministério. Joel, da LFDA de São Paulo, perguntou. Minha dúvida é sobre a contagem de tempo especial e se já posso pedir o abono de permanência. Já tenho 37 anos de contribuição, 36 de LFDA MAPA, desde setembro de 1988, e 1 ano em empresa, e 55 de idade. Bom, bem provável que pelas datas que você indicou, você já tenha direito a esse abono de permanência. Nos atendimentos individualizados, a gente faz a simulação para saber qual dia, mês e ano específico que você teria alcançado os requisitos, e alcançando, após a simulação que a gente faz, para levantar esse tempo, a gente já encaminha o requerimento para que o servidor possa fazer esse pedido junto à administração. Sendo reconhecido que esse direito já teria sido alcançado há 1, 2, 3 anos atrás, você tem direito de receber todo esse retroativo que não foi pago a título de abono de permanência. O próximo aqui também do Joel, está aqui, analisar, comentar, despacho Joel, referente a pedido de abono de permanência, considerando conversão de tempo especial em tempo comum. Eu não entendi a pergunta, Ju. Eu acho que ele quis dizer assim, se ele pode pedir o abono de permanência, considerando a dúvida do Joel desse período, considerando a conversão de tempo especial em tempo comum. Eu entendo que sim. Sim, pode pedir, mas aí o que eu disse do atendimento é importante para a gente saber exatamente qual seria o dia, mês e ano que esse servidor teria direito para pedir o retroativo. Porque uma situação interessante é receber daqui para frente, mas só isso não resolve o nosso problema. Por quê? Se há 2, 3 anos atrás eu tinha esse direito, eu posso receber todos esses valores de forma retroativa. Quer complementar, Marcelo? Sim, o caso do Joel é que ele teve há um bom tempo atrás um despacho mais ou menos semelhante ao meu, né? Que falou que não tinha gente para contar, então é mais ou menos isso. Aí ele pode entrar em contato com o jurídico, né, para esclarecer. Entendi. E nesses casos, pessoal, nós vamos aguardar o julgamento do processo do mandado de segurança coletivo, para que a gente possa dar efetividade e o cumprimento, que é, no caso, a realização das avaliações individuais, com emissão de laudo técnico, com emissão de PPP, para a gente chegar até o fim dessa história, que é o pagamento desse abono de permanência. Tá, ok, obrigado. Lembrando que, se me corrija se eu estiver errado, doutor Zé Hilton, o requerimento, ele é uma forma de você interromper ali a prescrição. Porque você fez o requerimento e o Ministério não concluiu o processo. Então, em tese, ele interrompe a prescrição para fins de recebimento do valor retroativo. Exatamente, isso mesmo. Então, vamos lá. O Wesley perguntou, depois que fizerem o LTCAT, teremos direito à aposentadoria especial? Se for constatado no LTCAT essas condições especiais de trabalho, sim.
Como nós falamos, depende dessa avaliação técnica, que é feita de forma individualizada, né? Sendo constatado o direito, sem dúvida, todos vão poder gozar tanto da aposentadoria especial quanto da conversão de tempo. A Gláucia perguntou, encaminhei o requerimento da revisão do tempo de contribuição ao DIGP de São Paulo via SEI em 9 de agosto de 2024, e até a presente data não tive nenhum retorno. O processo está parado lá. Gostaria de saber o que devo fazer a respeito. Todo requerimento administrativo, pessoal, não só esses que nós estamos conversando aqui, mas todo requerimento que o direito, que o servidor faz, usufruindo do seu direito de petição, exercendo o seu direito de petição, ele tem um prazo para ser analisado e prazo para ser respondido, que no caso são 60 dias. A Lei 9784 dispõe que são 30 dias prorrogáveis por mais 30. Então, se ultrapassou o prazo de 60 dias, aí você tem que falar com o nosso jurídico, para que a gente possa tomar as providências, que no caso pode ser desde um mandado de segurança ou contato direto com o seu setor de pessoal. Só fazer uma observação aqui que pode até ajudar. Eu mandei esse processo e eles me devolveram sem resposta. Aí eu mandei um e-mail para eles, aí eles me responderam. Talvez pode tentar esse caminho. Perfeito. Marcos Beck. Eu possuo 10 anos de insalubridade na Polícia Civil do Estado de São Paulo e já possuo 15 anos de Ministério da Agricultura também com insalubridade. Eu consigo juntar esses dois tempos? Pois, no caso, já teria 25 anos de insalubridade. Sim, o grande detalhe, pessoal, é que o tempo anterior ele tem que ser reconhecido e averbado do órgão que a gente está trazendo. Por exemplo, se eu tenho 10 anos de INSS para trazer para cá, essa avaliação do tempo de especial do INSS, do regime geral, quem vai fazer é o próprio INSS. Então, tem que ser aberto um processo administrativo no INSS para essa finalidade. Todo esse auxílio de como conseguir chegar até esse ponto, o suporte jurídico, a Antefa oferece para vocês. Agora, lembrando que esses 25 anos nós temos que ter alcançado até 2019 sem idade mínima. De 19 para frente, passa a exigir uma idade mínima de 60 anos para o homem e para a mulher. Então, nós temos que avaliar cada caso de forma individualizada para a gente conseguir chegar na melhor orientação possível para esse servidor. Heloísa, do CIF 337 Lins, pergunta, por orientação da doutora Alessandra da Riedel, abri um processo no SEI em 2021 solicitando a elaboração do perfil profissiográfico previdenciário, PPP, e do LTCAT. O mesmo foi concluído na unidade sem retorno da documentação exigida. Como proceder? Bom, nesse caso, pessoal, a gente faz um pedido de reconhecimento dessa atividade especial, lembrando que até 2019, esse tempo especial reconhecido pode ser convertido em tempo comum, e se o processo estiver parado, tem que comunicar a Advocacia Riedel para que a gente possa agir, seja por meio de mandado de segurança ou entrar no circuito para conversar com o chefe de pessoal. Muitas vezes a gente faz até reclamação e ouvidoria para que os processos possam ser impulsionados. O período posterior a 2019, pessoal, infelizmente, a gente não consegue converter, apesar de poder reconhecer esse tempo como especial para aposentadoria na nova regra do servidor público federal. Bom, a próxima aqui também da Heloísa. Doutora Alessandra me escreveu a seguinte frase. Em relação ao seu caso, considerando o ingresso em fevereiro de 2008, a conversão poderia ocorrer até 12 de novembro de 2019, mediante aplicação do fator 1.2 para esse período. Estive na reunião da associação em Bauru e conversei com a doutora Juliana, que disse que o tempo especial está contando até hoje, uma vez que ainda trabalha em local insalubre. Gostaria de entender melhor essa questão de qual período deve ser considerado. Bom, essa eu esclareço, né? A melhor coisa é falar com um especialista em direito previdenciário. Eu confesso que eu não me recordava dessa limitação temporal até 12 de novembro de 2019, por isso que é importante você falar com um advogado especialista para esclarecer melhor e ter a orientação mais correta, a orientação correta com relação à dúvida, tá? Mas foi exatamente o que você acabou de falar, né, doutor Zé Hilton? Mas nesse ponto, assim, as duas orientações, elas estão corretas. O que eu tenho que entender é o seguinte, até 2019 eu converto. Agora, o período posterior a 2019,
é reconhecido também como especial, eu só não posso converter. Mas, por exemplo, o período anterior a 19 e o período posterior sendo especial, eu posso juntar os dois para formar os 25 anos e me aposentar? Sim. Só que aí vai exigir um requisito adicional, que é a idade mínima. Então, assim, o período, independentemente se anterior ou posterior a 2019, ele pode ser caracterizado. Agora, a conversão do tempo, eu tenho um limite fixado pela emenda constitucional, que é o dia 12 de novembro de 2019, para conversão. Daniel, que é não associado, perguntou: quero saber sobre quem ainda não é filiado à Antefa e posteriormente ao Sintefa, mas vem a se filiar antes do trânsito em julgado do processo do tempo de serviço especial insalubridade. Terá os mesmos direitos ou apenas aqueles que já eram associados à época da entrada do pedido junto à Justiça? Bom, primeiro, o importante é que todos estejam filiados, pessoal. Por quê? Com essa filiação, a gente tem condição de brigar pelo direito de todo mundo, principalmente porque, no caso, a gente está tratando de associação, em que a gente tem uma aprovação para ingressar com as ações judiciais por meio de assembleia. Então, a associação, ela representa tão somente aqueles que estão filiados no momento da propositura da ação. Agora, caso o servidor ele venha se filiar à associação ou ao sindicato, ele não vai ficar desamparado. Nós vamos poder assessorá-lo para que ele venha a reconhecer esse direito de forma individual e gozar do mesmo direito que os outros servidores. Se vocês conhecerem algum servidor que ainda não está afiliado, é importante manter a atividade sindical, é importante falar para ele da série de benefícios que ele pode ter de estar afiliado a uma associação ou a um sindicato, para que a gente possa sempre estar lutando para reconhecer os direitos que ele tem ali da relação profissional ou da relação previdenciária com a administração pública. Luiz Augustinho fez 4 perguntas aqui, eu vou falar uma de cada vez. Podemos utilizar a insalubridade para requerer o abono de permanência? Foi falado durante, sim, pode sim, inclusive um dos melhores benefícios decorrentes desse reconhecimento da atividade especial. Conseguimos receber o abono de permanência retroativo? Acredito que são 5 anos somente. Conseguimos 5 anos a contar do requerimento administrativo, se for reconhecido em momento anterior, recebemos todo esse valor por meio de ação judicial. Posso requerer o abono de permanência utilizando a insalubridade e aposentar por outra modalidade? Excelente pergunta, muito boa pergunta, porque muitos servidores têm medo de pedir o abono de permanência na especial e pensar que tem que se aposentar na especial. Então, pessoal, o abono de permanência não fica vinculado à modalidade de concessão. Por exemplo, eu posso pedir o abono de permanência em razão do cumprimento dos requisitos de uma modalidade de aposentadoria que é menos vantajosa. Mas, no momento da aposentadoria, eu posso optar por outro fundamento. Então, o que eu quero dizer não tenham medo de pedir, porque vocês não vão ficar vinculados à modalidade de aposentadoria que vocês solicitaram o abono de permanência. Posso pedir o abono de permanência na modalidade A e aposentar na modalidade B, eu sei que seria melhor na data da minha aposentadoria, sem problema algum. Além disso, tenho 18 anos de tempo insalubre no regime CLT. Pode contar esse tempo também para a conversão de tempo especial em tempo comum? Pode, e essa certidão tem que vir reconhecida como especial lá do INSS. Aí a gente explica os caminhos no atendimento jurídico individualizado. Já encaminhei minha documentação para o doutor Zé Ailton, se ele conseguir olhar, já ajuda para esclarecer minhas dúvidas. Perfeito. Já foi esclarecido. Agostinho, Luiz? Perfeito. Bom, a Miriam, aquela hora que vai continuar? Vou continuar aqui, tá? Pode continuar. A Miriam, aquela hora, ela comentou que ela tem um laudo individual, e agora, com o laudo técnico, né, do estado dela, eles reduziram o percentual de salubridade e eles ficaram, durante um tempo, pagando o percentual maior, e estão agora cobrando que ela devolva os valores recebidos, a diferença dos valores recebidos. Então, a orientação que eu coloquei aqui no chat, não sei se todos conseguiram ler, eu entendo que um laudo coletivo não pode sobrepor o laudo individual. Aquele laudo individual, ele só vai ser desconstituído se tiver outro laudo individual dizendo que aquelas condições que levaram aquele grau, né, de insalubridade deixaram de existir.
Então, o meu entendimento é da gente questionar judicialmente essa conduta da administração pública de ter reduzido o percentual com um laudo individual vigente, e essa cobrança também entendemos como indevida, porque se trata de um erro dele, se for entender que aquele laudo coletivo tenha que sobrepor, foi verba recebida de boa-fé, verba recebida de caráter alimentar, e não teria razões para devolver essa diferença, tá? Então, orientei a Miriam a encaminhar o processo SEI para a Advocacia RIDA, para que a gente possa confirmar todo esse entendimento da administração pública, e eu vou solicitar os documentos necessários para a gente ajuizar a ação e pedir uma liminar para que a administração, para que o Ministério não cobre, né, que seja suspensa essa cobrança desses valores retroativos, e também, da mesma forma, para pedir o restabelecimento do percentual que foi definido ali no laudo individual. Então, se tiver algum servidor nessa mesma situação, pode fazer contato conosco para que a gente possa conduzir cada caso, tá? E antes de abrir para todos conversarem, tem um servidor que também fez uma pergunta, o Marcos Roberto, não, o Enzio Gabriel. Trabalhei 8 anos em órgão estadual de defesa animal, 8 anos. Nesse caso, faço requerimento solicitando também os laudos? Sim, pessoal. Em cada departamento, cada lotação que o servidor teve, é importante que ele faça o pedido dos laudos, né? O RH que ele tiver vinculado hoje vai ter competência de avaliar, então, somente o período que ele está vinculado naquela lotação. Então, passei por mais de um ambiente de trabalho, é interessante que eu faça o pedido em todos os ambientes que eu passei, para que a gente tenha avaliação individualizada de cada lotação do servidor. Quando se inicia o processo de reconhecimento da atividade especial, é feito um histórico de lotação, que é justamente para eu saber aonde que meu servidor teve lotado durante toda a vida funcional dele. Nesse caso, doutor Zé Hilton, no órgão estadual, que seria outro vínculo, ele pediria ao órgão estadual? Exatamente, no local em que ele trabalhou. Se for um outro regime próprio, essa certidão tem que vir reconhecida de lá desse regime próprio. Agora, era um órgão estadual vinculado ao INSS, não tinha regime próprio. Aí é dentro do INSS. Aí a gente traz as orientações também no nosso atendimento, para que o servidor consiga reunir todo o tempo, seja de INSS, seja de outro órgão, para que ele possa averbar. Outra pergunta aqui foi do Marcos Roberto. Já tenho 34 anos de contribuição, sendo 18 na iniciativa privada e 16 no MAPA. Sou portador de necessidades especiais e estou há 12 anos em frigorífico de inspeção permanente. Já tenho direito ao bom de permanência? Estou com 54 anos de idade. Bom, ao que tudo indica, né, só pelo tempo especial já poderia ter direito ao abono de permanência. Agora, eu quero chamar a atenção de novo a esse tema que é muito importante, pessoal. Aposentadoria da pessoa com deficiência. Muitos servidores, eles acham que, por não ter uma deficiência aparente ou uma deficiência grave, que não se enquadraria na aposentadoria da pessoa com deficiência. E não é assim que funciona. A aposentadoria da pessoa com deficiência, eu não posso ter a redução dessa aposentadoria com a redução da atividade especial decorrente de agentes físicos, químicos ou biológicos. No atendimento individualizado, a gente identifica qual que seria a melhor situação, se a aposentadoria da pessoa com deficiência, se a aposentadoria especial. Agora, o importante, pessoal, é que nessa modalidade de aposentadoria, se a gente tem dificuldade de fazer a perícia da atividade especial, a perícia da pessoa com deficiência, hoje também é muito difícil da gente conseguir no mapa. Mas, se vocês conhecerem algum servidor, algum filiado nosso, que esteja nessa condição, que seja pessoa com deficiência, que tenha dificuldade de mobilidade, que tenha algum tipo de, enfim, comprometimento mental decorrente da própria atividade ou de alguma outra questão, é importante que nos procure. Tem muitos servidores que nos procuram também hoje com deficiência visual adquirida ao longo da vida. Então, essas situações, elas precisam ser tratadas de forma individual para a gente dar o melhor encaminhamento possível. Agora, o que eu quero que vocês gravem? A pessoa com deficiência tem uma aposentadoria diferente. A pessoa com deficiência pode ter uma aposentadoria, inclusive, não só com redução de tempo, mas com o percentual do cálculo mais favorável que a aposentadoria com tempo comum. A aposentadoria da pessoa com deficiência,
ela é praticamente pauta de uma live inteira para a gente falar só dela. Mas, por enquanto, eu quero que vocês percebam e gravem que a pessoa que se encontra nessa condição pode ter uma aposentadoria mais favorável. José Ascânio, ele colocou aqui, tenho tempo de insalubridade em outro estado dentro do mapa. Como que vai ficar em relação aos laudos? Tem que ser feito esse histórico de lotação. Eu estava falando na outra pergunta, que era até de tempo de outro órgão, mas dentro do histórico de lotação, o mapa vai identificando cada local que você passou, que você teve lotado, para fazer essa avaliação, se reconhecendo o tempo especial ou não. E a última aqui do chat é do Valdemiro Oliveira. Quando completar 25 anos de mapa em atividade salubre, poderei pedir abono de permanência? Aí vai depender, porque se esses 25 foram completados depois de 2019, eu tenho que saber a sua idade mínima, eu tenho que saber se eu posso converter só o tempo anterior, tenho que saber se eu tenho tempo de fora. Então, essas questões são tratadas de forma individualizada. Porque tem diversas situações que podem dar esse direito ao abono de permanência ou não. Bom, agora nós vamos abrir aqui para perguntas, mas antes de iniciar aqui a ordem, eu queria passar a palavra aí para o presidente que está assistindo aí a live, né, presidente, doutor? Não, estou aqui atentamente assistindo toda, acho que a live está sendo um sucesso, né? Tem muita coisa aí que está sendo esclarecida, né? Principalmente, doutor Juliano e doutor Ailton, esse período, né? Por exemplo, no meu caso, eu já sabia disso, né? Que quem se aposentou tem que ter esse período de 5 anos, né? Para poder requerer. Tanto é que eu fiz o requerimento, até hoje eles não responderam. Aliás, eles responderam falando que estava aguardando manifestação de Brasília, porque aqui o RH se resume a uma pessoa, e até agora não responderam, não mandaram mais nada. Eu vou pegar isso aí e já vou encaminhar para vocês, para servir de um parâmetro. Então, acho que está bem esclarecedor tudo isso, e quando o senhor mandar a cartilhazinha também vai melhorar. Então, acho que a live está sendo muito oportuna e as pessoas estão tirando dúvida. Estou muito satisfeito. Pode continuar, Juliana. Nós pedimos aqui uma palavra do Bezerra, que está presente aí. Também. Eu quero aproveitar para parabenizar o jurídico, que está nos atendendo muito bem, muito competente, e reforçar que essa live está sendo muito importante, até pela grande atuação da Antef, e parabenizar o Bezerra pela ótima condução que ele está dando para a Antef. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos, doutora Juliana, doutor Zé Ailton, diretor de aposentados, o Éder Teodoro, todos os colegas presentes. Eu não pude ver aqui, estou vendo o quantitativo, 36 pessoas, mas não pude ver. Se tiver algum diretor, também se sinta contemplado pelo meu boa noite. E dizer a vocês o seguinte, eu cheguei já no meio da live, porque estava viajando, estava na estrada, mas cheguei interessado. O Marcelo Ottoni tinha me falado na manhã, e a doutora Juliana já tínhamos combinado isso desde a semana passada, junto com ela. Então, eu vejo, doutora Juliana e doutor Zé Ailton, que esse trabalho que vocês prestam à distância, num momento como esse, eles trazem para o nosso associado, eles trazem muitas informações importantes. Tem muita gente carente dessas informações, muita gente que não sabe exatamente quais os caminhos que vão percorrer com relação à aposentadoria, tempo de serviço, questão de abono permanência. Então, é um tema que eu vejo de muita importância, e eu parabenizo ao diretor de aposentados e aos advogados da RIDA, doutora Juliana e doutor Zé Ailton, que realmente se predispõem a prestar esse serviço para a Antef. Eu acho que isso qualifica a nossa atividade como um todo. Nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos num compromisso de levar conhecimento, de levar informações, de trazer de volta também questionamentos que sejam importantes para melhorar o entendimento dos associados com relação a todo o trabalho que a Antef vem desempenhando. Então, não vou me alongar e agradecer a doutora Juliana, doutor Zé Ailton, são parceiros, são pessoas que estão sempre dispostas a ajudar a Antef, qualificando a gestão da Antef, vai continuar, com as graças de Deus, nós iremos continuar juntos por mais 3 anos, e eu espero que realmente, Éder, você também possa continuar
fazendo esse trabalho magnífico que é, entendeu, envolver todos os aposentados. Nós somos 70% a carga da Antefa hoje, que vai para o Sintefa, é mais ou menos em torno de 70% de aposentado. Evidentemente que isso não exime os novos de estarem participando para também se preparando, porque o futuro é a aposentadoria. E a gente faz esse trabalho em conjunto aí com a Ridel. A Ridel está de parabéns por esse trabalho espetacular que vem fazendo com a Antef. Então, o meu boa noite e meu sincero agradecimento a todos vocês que estão contribuindo com esse momento importante, ok? Obrigado. Obrigada, presidente. Eu vou passar para os outros, Juliana. E outra coisa, viu? A live sem nenhum tipo de problema, viu? Som bom, tudo certinho, desconforme. O passado já ficou e a gente está aqui bem tranquilo, ouvindo tudo muito bem, participação. Acho que o formato é esse e vai ajudar muito, viu? Maravilha, que bom. Pessoal, então vou chamar aqui de acordo com a ordem das pessoas que levantaram a mão para falar, tá? Peço que quem não estiver falando que desligue o microfone para não criar chiado. Miriam, você ainda está com a mão levantada, você ainda vai querer fazer alguma pergunta? Miriam? Oi, Juliana, tá me respondendo? Agora estamos ouvindo. Ah, tá tudo certo, obrigada, viu? Não tem mais nada para falar, desculpa, esqueci de levantar a mão. Por nada. Próximo aqui da ordem é o Ademir Peruzolo. Com a palavra, Ademir. Em primeiro lugar, boa noite. É uma live maravilhosa, esclareceu algumas coisas para mim. Eu vou falar para o doutor Ailton que eu vou agendar uma conversa com ele num período posterior. Eu tenho várias perguntas para fazer para ele. Inclusive, eu ouvindo ele falar, né, na questão do tempo de contribuição, eu completei agora, o dia 9 de setembro, já 47 anos do Ministério. E ainda pretendo continuar mais um pouquinho. Então, eu vou marcar com ele, eu vou agendar uma hora, e aí eu vou esclarecer tudo que eu tenho dúvida aí. Mas esse trabalho de vocês aí é maravilhoso, foi muito bom. Muita gente vai tirar muita dúvida. Muito obrigado para vocês aí e continuem, um bom trabalho. Obrigado. Boa noite. Já está recebendo a bomba, Felipe? Já, desde 2009. Maravilha. Na hora de aposentar, nós vamos ter que conversar, né? Sim, eu falei contigo. Eu falei contigo um tempo atrás que eu tinha mandado uma pergunta lá para o Éder, e daí até demorou um pouco, aí tu me ligou e me respondeu. Aí até tu me falou nessa questão aí dos 110% e tal, digo, mas que coisa boa. Mas eu vou marcar lá e vamos conversar para tirar todas as dúvidas. Nós podemos ficar até os 75 anos de idade. Na hora que o senhor decidir aposentar, a gente auxilia. Mas eu tenho que sair antes de completar os 75, né? Porque senão aí eu caio lá na... Pode ser um dia antes. Ah, tá bom, então. Mas nós vamos conversar. Vou marcar para conversar contigo. Um abraço. Combinado, um abraço. O próximo aqui é o Joel Rafael. Com a palavra. Sim, o Joel Rafael, você está com a mão levantada? Você quer falar? Bom, vou passar para o próximo aqui, tá? Marcos Roberto. Tá sem áudio, Marcos. Marcos, você está sem áudio. Oi, boa noite. Eu consegui ligar aqui. Não, então, até eu tinha falado com o presidente José Bezerra, né, e eu acho que até o doutor José Ailton tinha respondido. Eu mandei os meus questionamentos, eu tenho o meu tempo da iniciativa privada, mandei o perfil psicográfico, toda essa documentação aí do INSS, né, do tempo da iniciativa privada, eu já tinha mandado. Até ele me respondeu aí a pergunta, né, pelo que ele me falou, pelo tempo de trabalho que eu já tenho, né, eu já tenho direito ao abono de permanência. Mas eu vou, então, agendar, né, eu acho que é melhor eu agendar com ele, né, ligar nas quartas-feiras de manhã, né, doutora Juliana? E agendar uma live com ele, né, para estar tirando todas as minhas dúvidas e encaminhando as documentações
necessárias que às vezes estiver faltando alguma coisa. Perfeito, porque no atendimento a gente faz essa simulação para saber que data você já poderia ter e como que eu faço para pegar esse tempo do INSS de forma específica para trazer para cá. Doutor, eu já encaminhei para o senhor, até acho que até o presidente Bezerra também encaminhou. Aí lá tem como o senhor analisar esse e-mail meu e responder, porque o que acontece? O senhor até tinha me respondido no e-mail do mapa, mas o mapa bloqueou ele e-mail pensando que era um spam, e eu não consegui abrir. Até entrei em contato com recursos humanos, com a TI, né, do mapa, mas eu não consegui. E aí esse e-mail expirou, e até eu mandei agora no e-mail alternativo meu. Você já deve ter recebido aí, ou está recebendo. Eu recebi durante a live, Presidência e Marcos. Eu respondo o seu e-mail e faço o agendamento já para a gente poder conversar. Tá bom, muito obrigado, doutor. Por nada, boa noite. Pessoal, só lembrando aqui que esses agendamentos são feitos no telefone do escritório, tá, da Advocacia Riedel, e às vezes a agenda do doutor José Ailton pode estar um pouco tumultuada, mas vocês podem agendar com qualquer advogado e especialista da área previdenciária, tá? O doutor José Ailton tem uma equipe de advogados, então, o doutor José Ailton colocou aí no chat o telefone do escritório, então, assim, se porventura tiver com mais urgência, pode agendar com qualquer advogado da área previdenciária que faz parte da equipe do doutor José Ailton, tá? Eu passo a palavra agora para o presidente, novamente, José Bezerra, que está aqui na fila. Obrigado, Juliana. Na verdade, é um alerta que eu gostaria de falar, o Ademir, ele colocou aí, e também o Marcos, a intenção de agendar. Muitas vezes, esse agendamento, ele resolve em termos de 80% dos questionamentos. Agora, Ademir, quero deixar assim, bem claro, de que, eventualmente, quando acontece as assembleias nos estados, por exemplo, seu estado é Rio Grande do Sul, acontecendo uma assembleia aí e havendo interesse da diretoria estadual do Rio Grande do Sul, a Antefa não terá problema nenhum em deslocar o doutor Zé Ailton, doutora Juliana, para se fazer presente. Inclusive, a doutora Juliana já esteve aí comigo numa assembleia, acho que o Zé Ailton já teve também, mas quanto mais a gente estiver próximo do associado nesses ambientes, no local dele, o Rio Grande do Sul reúne muitas pessoas, muitos colegas nossos que, com certeza, não estão participando desse evento, então fiquem tranquilos, viu, Marcos, você também, você está próximo, está em Goiânia, poderá vir aqui, você é diretor da Atefa de Goiás, poderá vir aqui com o Wilk, enfim, porque isso, de uma vez estando presente, eu acho que as questões ficam mais claras, ficam mais resolutivas, ficam mais entendidas, então eu só quero deixar isso claro para todos. No momento que as estaduais estiverem fazendo suas assembleias de final de ano e que agendarem com antecedência, porque a agenda do doutor Zé Ailton realmente, como disse a doutora Juliana, é complicada, a agenda dela também, às vezes, tem que marcar com o tempo. Mas marcando, tenho certeza, o doutor Zé Ailton nunca se negou a viajar, a doutora Juliana também, e até, se for necessário, outro representante do escritório Rio. Portanto, é só essa informação e deixar vocês à vontade para demandar a Antefa nessas questões que a gente sabe que é muito importante para todos, ok? Era só isso aí, obrigado. Passo agora a palavra para Jefferson Medeiros Maciel. Boa noite a todos. Eu fiquei com a dúvida, gostaria de ver se vocês poderiam explicitar melhor, né? A questão dessa legislação que estabelece até dezembro de 2019, né, se não me engano, né, para a conversão do tempo especial em tempo comum. Se pudesse explicitar melhor o significado disso, se está querendo dizer que isso aí vai servir para o somatório com outros tempos de não especial para chegar no tempo de aposentadoria por tempo de serviço, ou se isso aí também vai ou não interferir no momento de se aposentar efetivamente com 25 anos de tempo especial. Isso aí, para mim, não ficou muito claro, né? Pela questão mais de juridiquês, talvez. Perfeito, Jefferson, boa noite. Deixa eu explicar. Em 2019, em novembro, nós tivemos uma reforma
uma reforma da Previdência. Foi o primeiro ano daquele governo e trouxe muitas alterações. Idade mínima, tempo de contribuição, enfim, alterou muita coisa. E dentro daquilo que alterou com relação à aposentadoria especial, houve uma proibição de que o tempo especial fosse convertido em comum em momento posterior a novembro de 2019. O tempo ele vai ser computado de forma posterior, depois de novembro de 2019, o tempo comum ele vai contar, o tempo especial ele vai contar para a aposentadoria especial, ele só não vai poder ser convertido, que é aquele acréscimo que nós colocamos dos 40% para o homem e 20% para a mulher. Então, funciona da seguinte forma, eu tenho 10, 15, 20 anos até 2019, esse tempo vale mais. Eu tenho mais 5 anos depois de 2019, esse tempo vale como tempo comum, mas pode ser utilizado para aposentadoria especial. Então, se eu tenho 20 anos antes de 2019 e 5 anos depois de 2019 como tempo especial, eu posso me aposentar na especial? Posso. Só que para isso eu vou ter que ter uma idade mínima, que hoje são 60 anos. Então, o tempo ele continua valendo. Só essa multiplicação, essa transformação do tempo que eu não vou poder fazer. Se ainda eu não tiver sido claro, eu fico à disposição para poder explicar que a reforma ela trouxe uma série de alterações. Então, é muito comum surgir essas dúvidas sobre a contagem do tempo, sobre direito adquirido. Tem gente, por exemplo, que está recebendo abono desde antes de 2019. Isso significa o quê? Que aquela pessoa já tem uma modalidade de aposentadoria que ela já conquistou. Mas tem pessoas que vão conquistar o direito à aposentadoria em um momento posterior a 2019. E para isso tem regra, que é uma regra mais suave, que chama regra de transição. Para saber aonde que você se enquadra nessa questão de conversão de tempo, de aplicação de regra de transição ou regra geral, aí é importante que a gente faça a consulta individual, que a gente explica cada ponto que foi alterado na reforma e diz qual que é a data que você pode se aposentar e diz também qual que seria a melhor data. Nem sempre a primeira data que você pode se aposentar seria a melhor data e a melhor modalidade para aposentadoria. Tá bom, muito obrigado. Bom, pessoal, o Marcelo Toni levantou a mão. Pode falar, Marcelo. Eu quero aproveitar e agradecer a todos pela participação, foi muito importante, né, para ter a live, e agradecer especialmente a você, o doutor Zé Ailton, que foi muito esclarecedor essa live, muito importante, inclusive com temas que a gente talvez nem imaginava, que a pessoa pode até melhorar a aposentadoria. Isso é muito importante e mostra mais uma vez a competência do jurídico e da Antefa, né? Muito obrigado. Bom, pessoal, eu vou agradecer aqui também, mais uma vez, a presença de estar com vocês. É um prazer, realmente, para nós estarmos aqui, tentando levar as informações, esclarecer as dúvidas, e reitero a questão do plantão, toda quarta-feira pela manhã, e dessa possibilidade de agendamento individual, para que vocês possam, mesmo de longe, ter um atendimento via por videoconferência, de uma forma personalizada, e pode ali esclarecer as dúvidas diretamente com o advogado especialista da área. Tá? Obrigada e uma boa noite a todos. Doutor Zé Ailton, você quer falar? Eu queria agradecer mais uma vez, Éder, Bezerra, todo mundo que assistiu o paciente. Uma quarta-feira à noite, eu sei que já está, daqui a pouco já tem futebol acontecendo e todo mundo concentrado aqui, chegamos a ter quase 60 pessoas aqui, parando para escutar um pouco sobre a aposentadoria. É importante que a gente faça isso nesse momento, é importante que a gente tenha essas conversas. Parabéns, Éder, pela iniciativa, parabéns, Bezerra, Juliana, minha companheira de sempre, muito obrigado por tudo, pela atenção aqui, Marcelo, obrigado pelas perguntas, pelo esclarecimento que a gente pôde trazer aqui para o pessoal. E a gente está à disposição, se for necessário, a gente roda esse país inteiro para levar informação para cada um de vocês. Obrigado, pessoal. Da minha parte, valeu, viu? Show de bola. Obrigado, doutor Zé Ailton, doutora Juliana. Obrigado a todos. Um grande abraço. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, Marcelo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cássio. Obrigado, Cássio, pelo apoio e pela força de sempre. Obrigado. Okay, cara. Olson Jones, um abraço, Olson. Gilvanete. Tá bom, um abraço a todos. Pessoal.